Bom, a inspiração para fazer esse vídeo é um tanto peculiar e curiosa, então eu vou contar aqui para vocês entenderem mais ou menos o rumo que esse vídeo vai tomar. Bom, eu tava lavando a louça, como de costume, e a gente sabe que na cozinha tem um mistério diferente, não é mesmo? E bem, eu lembrei de uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, quando eu ainda era criança, e eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso? Com essas lembranças, me veio outros pensamentos, eu comecei a meditar sobre isso que a gente veio tratar no vídeo de hoje. Enfim, hoje a gente veio falar do imenso, grande e detestável eu. É desprezível quando nós nos referimos a nós mesmos com tanta arrogância. E eu quero ressaltar que eu não sou contra a autoestima. Infelizmente, muitas pessoas não se amam, muitas pessoas não gostam de si próprias por causa dos padrões que o mundo, a cultura estabelece sobre nós. Mas eu vim falar sobre o eu, aquela coisa de nos acharmos alguma coisa e por achar alguma coisa nos sentimos melhor do que outras pessoas ou até mesmo independentes de Deus. Um dos textos bíblicos que eu lembrei quando eu meditava sobre isso é a parábola que Jesus conta sobre o fariseu e o publicano que oravam. E o interessante é que Jesus fala que essa parábola foi feita e contada para pessoas que confiavam em si mesmas e por isso desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Quando lemos essa palavra, é muito comum que venhamos sentir um desprezo por esse fariseu, porque na verdade ele estava fazendo o contrário da oração. A Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo. E nós vemos que ele se gaba, ele se vangloria, ele oferece e refere toda a honra, toda a glória a ele próprio. Por mais que não venhamos orar desse modo, muitas das vezes temos pensamentos semelhantes a esses. Por mais que não venhamos falar com a boca, muitas das vezes nos achamos melhores, superiores a outras pessoas, como esse fariseu. E o que de verdade Deus quer para as nossas vidas é que reconheçamos que somos pecadores e somos dependentes dele. Quando nós atribuímos honra, glória, louvor para nós mesmos, acabamos nos tornando independentes de Deus. E isto faz com que nós esfriemos na fé e venhamos perecer, nós venhamos nos afastar de Deus. Quanto mais esse eu nas frases, nos pensamentos, no coração, mais depositamos a nossa confiança em nós mesmos, como se fôssemos capazes, como se fôssemos 100% confiáveis. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Pessoas que confiam em si mesmas ou em outras pessoas acabam sendo infrutíferas, acabam se tornando tão independentes que se esfriam na fé. Mas aqueles que confiam no Senhor são árvores frutíferas, são regadas continuamente e os seus frutos podem alcançar outras vidas, entende? E o exemplo perfeito para tudo isso que nós estamos abordando é Pedro. Nós conhecemos bem a história. Jesus vai falar com seus discípulos, explicar de novo que ele iria morrer, mas que iria ressuscitar, para que eles se mantessem firmes na fé, porque provavelmente eles poderiam cair em tentação, porque o Mestre, o Filho de Deus, morreria. E Pedro simplesmente toma a palavra e diz: ainda que para todos você seja como uma pedra de tropeço, para mim não será. Além de Pedro, de uma certa forma, se declarar melhor que os outros discípulos, ele também deposita a sua confiança em si mesmo, de que não faria isso. O problema não está em Pedro dizer que não negaria Jesus, mas ao invés de Pedro buscar essa força para não cair em tentação, não negar Jesus por causa do medo do que as pessoas iriam falar ou fazer com ele, ele confiou em si mesmo. Ele se achou autossuficiente para isso, ao invés de depositar a sua confiança e a sua esperança em Deus. Meu testemunho é um pouco parecido com o de Pedro. Bom, eu era criança
e tava na salinha, como de costume. Era a coisa mais legal do mundo. Hoje em dia as crianças chegam na tia e falam: tio, eu quero descer, eu quero ir com meu pai e com a minha mãe. Eu, meu Deus. Só que um dia eu estava bagunçando, talvez falando um pouco alto, né, desobedecendo a tia da salinha e tudo mais. Ela chegou em mim e me repreendeu, né? Ó, para de fazer isso, senão você vai descer. É uma coisa comum que as tias fazem quando as crianças começam, né, a passar dos limites. Daí eu fui lá bem plena e falei: mas eu sou filha do pastor. Vamos comparar com a situação de Pedro. O problema não era eu ser filha do pastor. O problema era eu me achar melhor do que as outras crianças por ser filha do pastor. E achar que eu tava no direito de bagunçar, de falar alto, de fazer o que eu queria. Isso me custou, meus irmãos, uma semana inteira de banco. Mas isso me fez aprender que eu não sou melhor do que ninguém por ser algo, por ser parente de alguém, nem nada do tipo. E eu não tenho o direito de fazer algo que outras pessoas não têm e que são iguais a mim. Esse pequeno fato inspirou todo esse vídeo, porque eu creio que foi Jesus que me fez lembrar disso e que me fez refletir sobre isso. Eu acredito que nada que exista de bom em mim provenha de mim mesmo, seja fruto de mim mesma, mas é porque o Espírito Santo habita em mim, é porque o Espírito Santo habita em nós que produzimos bons frutos. Porque os nossos frutos produzidos por nós mesmos são semelhantes aos frutos da carne. Mas sabe, a cada dia, com essa transformação, com essa habitação do Espírito Santo, com a graça que é derramada sobre mim, sobre você, sobre todos nós, nós somos transformados e as características de Cristo são implantadas em nós dia após dia. Ao invés de dizer, eu sou algo, diga, o Senhor me fez ser algo. Porque toda honra, toda glória é para Ele. Porque dele, por meio dele, para Ele, são todas as coisas. Não deixe que o seu eu seja um obstáculo para que você tenha um relacionamento verdadeiro e a plena confiança em Deus. Porque, infelizmente, esse eu, uma palavra tão pequena, pode ser uma grande pedra de tropeço para que venhamos pecar contra Deus. Estamos cheios de nós mesmos e o orgulho é algo que nos fez distanciar de Deus desde o princípio. Mas deposite a sua confiança em Deus. Deposite tudo aquilo que você tem de bom nele, porque o nosso caráter está nele, provém dele. Nós não somos nada sem ele. É ele quem nos aperfeiçoa, nos ensina, nos torna pessoas melhores a cada dia. É isso, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Tchau!